O que são sistemas de informação e sistemas de informações gerenciais, considerando o âmbito computacional? Ambos estão relacionados a tráfego de dados, a organização de dados com o uso do computador. E na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre elas e como cada uma se aplica. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, você não me segue nas redes sociais, se inscreva, ative as notificações, siga no Instagram para você não perder nenhum conteúdo. E aproveite e compartilhe esse conhecimento também com outras pessoas. Vamos nessa? Então, muito bem. Então a gente vai falar de uma maneira geral, né, o que é um sistema e um sistema de informação. O sistema a gente já falou na aula passada. Então qualquer coisa, dá uma volta lá nesse vídeo aí para vocês verem melhor essas definições. Porém, um sistema é um conjunto de elementos independentes que estão ligados entre si com o objetivo de formar um todo organizado, com o objetivo de formar um resultado que agregue valor ao seu cotidiano e assim lhe dê condições de melhores tomadas de decisão, lhe dê condições de maior produtividade. E um sistema de informação, né, é uma expressão que é utilizada para descrever um sistema onde nós colocamos informações, onde nós registramos dados e analisamos situações com base nesses dados registrados. Ele pode ser manual, ele pode utilizar componentes eletrônicos, ele pode utilizar o computador e assim por diante. Porém, desde a década de 90 para cá, onde teve um boom da era da computação, bem como maior acesso ao uso de computadores e da internet, nós caracterizamos fortemente um sistema de informação como um sistema computacional, onde esses dois sistemas eles se uniram com o objetivo de processar as informações de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais objetiva, produzir resultados mais eficientes que podem lhe agregar nas suas tomadas de decisões, bem como otimizar os seus processos. Então, quando a gente fala de um sistema de informação, ele está relacionado com o uso de dados, de informações e o uso de computadores com o objetivo de vender algum produto, de produzir algum produto ou serviço relacionado a algum tipo de cliente específico. Então, vamos ver a diferença de sistemas de informação de uma maneira geral e sistemas de informações gerenciais, né? Esses dois tipos de sistemas, eles estão presentes no nosso cotidiano, porém, ele tem uma diferença entre eles que é muito interessante a gente notar. Nós temos dois esquemas aqui onde nós falamos, né, sobre esses sistemas. Então, o sistema de informação simples, né, ele é bem parecido com aquele princípio de funcionamento do computador, onde nós temos entrada, processamento e saída. Sim, então todo sistema simples ele vai atuar dessa maneira. Então, se você usa um editor de texto, você usa um navegador de internet, se você usa um editor de slides, se você usa uma planilha eletrônica, ele vai ser um sistema eletrônico simples, um sistema de informação simples, onde você digita alguma coisa, ele processa aquilo e te retorna uma resposta. Aí você, com base nessa resposta, toma a sua decisão, você executa uma próxima ação e assim por diante, né? Então, como que ele funciona? Ele ocorre o registro de dados no sistema, seja no seu editor de texto, seja em qualquer ferramenta que você está utilizando, e de acordo com o resultado processado, ele toma a decisão. Ou você, na verdade, toma a decisão. Então, você toma a decisão de acordo com aquele resultado que aconteceu. Então, se você está operando, né, na linha de produção alguma máquina, algum componente, né, de acordo com o resultado que ele está produzindo, você mesmo vai analisando aquela situação e você vai tomando a decisão de como operar para otimizar aquela máquina. Tá certo? E a mesma coisa acontece no sistema computacional. Você está fazendo uma pesquisa na internet, você digita algo, recebe algo de volta, e diante daquilo que você recebeu de volta, você pesquisa alguma coisa a mais ou não. Você seleciona aquilo que você quer e monta no seu trabalho ou não. Certo? Então, são apenas esses três passos. Já o sistema de informações gerenciais são sistemas utilizados pelas empresas, né? E às vezes nós mesmos utilizamos sem percebermos, tá certo? Então, ele acontece esses três passos também de entrada, processamento e saída, e ele também tem o registro de dados nos sistemas e processa esses dados e tem uma resposta.
Porém, aquela resposta imediata, ela vai permitir que você tome decisões imediatas. E essa mesma resposta, ela vira novamente uma entrada. Como assim? Essa resposta, ela retroalimenta o seu sistema. Então, de acordo com os dados, ele vai construindo uma nova base de dados e ele mesmo vai analisando, né, esses resultados com o objetivo de proporcionar um metadado. O que é o metadado, professor? Metadado é um dado a partir de informações, ou seja, a partir de resultados, né? E aí ele vai otimizando esse processo. Então, os resultados do sistema, ou seja, saídas, são utilizados para decisões imediatas, bem como se tornam base para decisões futuras, como em um sistema de aprendizado. Ou seja, o próprio sistema computacional que a gente está trabalhando, ele já é preparado, modelado e programado para, de acordo com os dados que ele for produzindo, ele aprender sobre aquele processo e ele dar condições ao usuário de otimizar os seus resultados. Então, em um sistema simples, quando a gente faz uma busca pela internet, a gente digita algo e ele já responde algo para nós. Num sistema de retroalimentação, ele vai analisando suas buscas ao longo do tempo e ele vai refinando o seu perfil. E ele já vai entendendo, olha, para esse usuário são mais interessantes esses resultados ou esses tipos de dados, tornando assim a sua busca mais efetiva, mais eficaz. Dentro do sistema de produção, o que vai acontecer? Suponhamos que você tenha uma análise de qualidade dos produtos manufaturados e aí com isso ele vai analisando aquele processo e vendo, né, analisando aonde pode ser otimizado algum subprocesso, algum resultado, e assim ele já vai dando condições para que o usuário, né, otimize isso. E aí ele vai refinando esses dados com o objetivo de produzir mais dados, mais resultados e ainda dar um diferencial para essa empresa dentro do mercado, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa diferença também, né, na próxima aula, onde a gente vai falar sobre redes sociais, sobre o Wi-Fi aberto, né? E o que isso realmente acontece, qual que é o verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo desses sistemas, bem como aqui num sistema gerenciador de informações gerenciais, dessa retroalimentação, é cada vez mais lapidar aquilo que ele está trabalhando e os dados que ele possui. E assim, cada vez mais otimizar os seus resultados. Então, quando a gente fala desses sistemas de informações gerenciais, né, eles estão em vários processos, né? E o sistema, ele também tem alguns componentes. E o que compõe o sistema? Seja ele um sistema de informação simples ou um sistema de informações gerenciais. E o que pode compor esse sistema são sites, né? Softwares. Então esses sites e softwares, eles vão coletar dados, né, seja do usuário, seja de um processo e assim por diante, né? Base de dados, onde vai armazenar todos os dados coletados e os dados processados, né? Bem como os resultados, né? Para poder analisar esses resultados e poder otimizar o processo, né? Que é isso que um sistema de informações gerenciais faz, né? Ele otimiza o seu processo com base nos resultados, né? Ele tem produtos ou serviços, né? Então ele não funciona de uma maneira aleatória, tá certo? Então ele serve ou para oferecer um serviço, ou para oferecer um produto, ou para poder atender um cliente específico, tá certo? E a peça mais importante do sistema são as pessoas. Como assim, professor, as pessoas? Se as pessoas não existem, não usam aquele sistema, ou os resultados daquele sistema, não faz sentido aquele sistema existir. Então, as pessoas são as peças-chave do sistema, de qualquer sistema, né, que nós podemos ter. E aí, com base no perfil dessas pessoas ou dos usuários de um sistema específico, né, através do delineamento desse perfil, muitos sistemas vão otimizando seus processos para poder atender o interesse dessas pessoas e desses usuários de maneira particular. Dê um like, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima aula, que também é muito interessante, onde nós vamos falar um pouquinho sobre LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a
qual é a relação que ela tem com sites de e-commerce e as nossas redes sociais. Até lá!